Então, vamos estudar hoje os números primos. O que são números primos? Antes de explicar, antes de falar, eu tenho que dizer o que são números primos, né? Números primos são números que possuem dois divisores, o próprio número e um. Então, todo número primo só vai possuir dois divisores. Então, ele só será divisível. Eu só vou conseguir dividir um número primo por ele mesmo e pelo número 1. Eu não posso dividir ele por mais ninguém. Se eu dividir ele por 2, ele não é primo. Por 3, ele não é primo. Por 4, ele não é mais primo. Se eu dividir ele por qualquer outro número que não seja ele mesmo e 1, aí ele não será primo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente analisar. Por exemplo, 426, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele não é primo porque ele é divisível por 2. O que é um número divisível por 2, que a gente já viu nos critérios de divisibilidade? É um número par. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Então, se ele é divisível por 2, então ele não vai possuir só dois divisores. Ele vai possuir no mínimo 3, né? O 426, o 2 e o 1. Então, por isso que esse número aqui ele não é primo. Então ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível por mais de dois divisores. Ele tem mais de dois divisores. A mesma coisa esse daqui. 327, ele também não é primo. Por que 327 ele não é primo? Aqui está falando, ó, 327 não é primo porque ele é divisível por 3. Agora, por que eu sei que ele é divisível por 3? Lá nos critérios de divisibilidade, nós estudamos que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, na verdade, se você somar 3 mais 2, 5, 5 mais 7, dá 12. E 12 dá para dividir por 3. Então, o número 327, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível por 3. Um número para ser primo nunca poderá ser divisível por 3, porque ele vai possuir mais de dois divisores. E para ser primo tem que ter só dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, o 327 ele não é primo. Por quê, professor? Porque ele também é divisível por 3. Agora, por que ele é divisível por 3, professor? Porque a soma dos seus algarismos deu para dividir por 3. 3 e 2, 5, 5 e 7, 12. E 12 deu por 3. A mesma coisa o 155. O 155, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível por 5. Quando que o número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou 5. Como aqui terminou em 5, então eu já sei que esse número é divisível por 5. Então, se ele é divisível por 5, ele não pode ser primo. Porque para ser primo tem que ter apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, se ele for divisível por 5, ele não vai ter só o 155 e 1 como divisor. Ele vai ter o 155, vai ter o 5 e vai ter 1. Então vai ter 3. Então ele não pode ter 3. Ele tem que ter no máximo, no máximo não, ele tem que ter dois divisores. Não tem que ter mínimo nem máximo, é dois divisores apenas. Então, todos eles, na verdade, todos esses números que eu coloquei aqui, eles recebem o nome de números compostos. O que são números compostos? São números que têm mais de dois divisores. Todo número que possui mais de dois divisores, ele é composto. Então ele não será primo. Para ser primo tem que ter apenas dois divisores. Aí aqui eu fiz um conjunto dos números primos menores, que a gente já conhece, né? Os mais conhecidos. Então, por exemplo, o número 2, ele é o único número primo par. Se você procurar, você não vai achar mais nenhum número primo par, não. O único que a gente vai ter primo par será o 2. Por que o 2 é primo? Porque eu só consigo dividir o 2 por 2 e por 1. Eu não consigo dividir o 2 por mais ninguém. Aí quem são os próximos? O 3 é primo, porque só possui dois divisores, 3 e 1. O 5 é primo, que só possui dois divisores, 5 e 1. O 7 é primo, que só possui dois divisores, 7 e 1. O 11 é primo, a mesma coisa, 11 e 1. O 13 é primo, 13 e 1. Então todos esses números aqui são números primos. Ah, professor, termina no 29? Não. O conjunto dos números primos ele é infinito.
começa no número 2 e vai dando prosseguimento. Então 29, 31, infinitamente. Certo? Agora, como verificar se o número é ou não é primo? Por exemplo, se eu jogo para vocês qualquer número e pergunto para vocês, diga para mim se ele é ou não é primo. Por exemplo, quando for um número grande, com os pequenos fica mais fácil, né? Para ser primo tem que ter só dois divisores. Então, o único par que tem é o 2, então fora o 2 não pode ser par, não pode ser nem divisível por 3, nem 5, nem 7. E assim sucessivamente, né? Mas aí tem como você verificar um número grande. Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, o 111, ele é ou não é primo? Para eu saber se o 111 é ou não é primo, eu vou ter que dividir o 111 pelos números primos menores. Se a divisão for uma divisão exata, aí ele não será primo, ele será composto. Agora, se a divisão sobrar resto, ele pode ser primo. Não quer dizer que ele vai ser primo ainda não. Aí vai ter um momento que ele é primo, que eu vou dizer agora. Tipo assim, só será primo depois que a divisão não for exata e o resto, no caso sobrar resto, e o quociente for maior que o divisor. Certo? Então vamos analisar. Então primeiro eu vou dividir 101, eu vou dividir ele pelos primos menores. Agora tem uma regrinha básica, ó, por 2, por 3 e por 5, você nem precisa dividir. Por que eu não preciso dividir? Porque por 2, 3 e 5 tem os critérios de divisibilidade. Então, por exemplo, eu sei quando que o número é divisível por 2, quando ele é par. 101 é par? Não, então 101 não é divisível por 2, então ele pode ser primo. Aí eu vou por 3. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Se eu for somar 1 mais 1, 2. 2 dá para dividir por 3? Não. Então ele pode ser primo. Não estou querendo dizer que ele não é primo, ele pode ser primo, porque ele não dá nem por 2 nem por 3. Aí por 5. Quando que o número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou 5. Aqui não terminou nem 0 nem 5, então ele não é divisível por 5, então eu não consigo dividir ele por 5. Então, pessoal, você não vai precisar dividir nem por 2, nem por 3 e nem por 5, porque 2, 3 e 5 têm os critérios de divisibilidade. Então, se ele não der para dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5, você vai tentar por 7. Aí você faz a divisão só por 7. Aí você divide. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7... 7, aí resta 3. 31 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 31 tira 28, resta 3. Ó, sobrou resto. Se sobrou resto, eu posso dizer que ele é primo, mas ainda não. Vou te explicar agora quando que você vai dizer que ele pode ser primo. Ó, 101 eu ainda não posso dizer que ele é primo, porque o quociente ainda é maior do que o divisor. Então eu vou ter que dividir pelo próximo primo. Vou pegar 101 e vou dividir pelo próximo primo, que é quem? 11. Aí eu vou dividir 101 por 11. Fazendo a continha, 101 dividido por 11 vai dar 9. Porque 9 vezes 11 dá 99. 11 tira 99, resta 2. Agora eu termino a minha conta e posso dizer com total certeza que 101 é primo. Por que 101 é primo? Porque a regra diz o seguinte: para um número ser primo, você vai ter que dividir o primo pelos números primos menores. Tentei por 2, não deu. Tentei por 3, não deu. Tentei por 5, não deu, usando os critérios de divisibilidade. Tentei por 7, também não deu, que sobrou o resto. Só que por 7 eu ainda não pude dizer que ele era primo. Aí tentei por 11 e constatei que ele é primo. Por que eu constatei que ele é primo? A regra diz o seguinte: para você dizer com certeza que o número é primo, você vai ter que dividir ele pelos primos menores. Aí você vai parar de dividir quando o quociente for menor do que o divisor. Como 9 é menor do que 11 e a divisão for uma divisão não exata, aí eu posso considerar que 101 é primo, com toda certeza. Você nem precisa continuar dividindo pelos próximos. Então, dividir por 7, sobrou 3 de resto, então poderia ser primo. Só que o quociente ainda era maior que o divisor. Agora dividir por 11, sobrou 2 de resto. Porém o quociente é menor que o divisor, então nem adianta mais dividir, porque ele já é primo.
Vamos tentar um próximo aqui para a gente ver. Por exemplo, 217. 217 eu quero ver se ele é primo ou não. Então primeiro eu vou tentar por 2, 3 e 5. Primeiro, por 2 eu já sei que ele não dá, porque o número para ser primo, no caso, o número para dividir por 2, perdão, ele tem que ser par, e aqui terminou em 7. Então por enquanto ele não dá por 2, ele está sendo primo. Por 3, vou tentar por 3. Como que eu vou saber se ele dá por 3? Somando os seus algarismos. 2 mais 1, 3. 3 e 7, 10. 10 não dá por 3. Não existe nenhum número que eu multiplique por 3 que dá 10. Tem 9, tem 12, agora 10 não. Então, somando aqui deu 10. 10 não dá por 3. Vou tentar por 5. 217 também não dá por 5. O número só dá para dividir por 5 quando terminar em 0 ou 5. E aqui terminou em 7. Então não é divisível por 5. Aí eu vou tentar pelo 7 você tem que dividir. Aí 217 dividido por 7. Se a divisão for exata, pessoal, eu já paro, viu, pessoal? Aí o número não é mais primo, ele é composto. Agora, se não for exato, eu continuo com essa do 101. 21 dividido por 7, 3 vezes 7, 21, baixa o 7, 7 dividido por 7, deu 1 vezes 7, e aí não restou nada, ou então não restou nada de resto. Então se a divisão for exata, então aí eu já descarto a possibilidade dele ser primo. Então 217 não é primo, ele é composto. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível também por 7. E um número para ser primo, ele não pode ter nunca mais de 2 divisores, tem que ter só 2 divisores. Então 217 é um número composto. Por quê? Porque ele é divisível por 7. Ó, a divisão deu uma divisão exata. Se por acaso não tivesse dado exato, eu continuaria por 11, iria dividindo até conseguir o quociente menor do que o divisor. Mas se a divisão já foi exata, eu já paro por aqui. Então eu já concluí o quê? Que o 217 não é primo, porque ele é divisível por 7. Então 101 é primo, porque não foi divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, né? Aí eu parei no 11 porque o quociente foi menor do que o divisor, aí eu já constatei que ele era primo. E 217 ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível por 7. Aí eu não sei se vocês notaram, faltou o número 1. Ah, professor, e o número 1? O número 1 não tem 3 divisores como os outros. O número 1 é chamado caso especial, porque o número 1 ele não é nem primo e nem composto. Por que o número 1 não é nem primo nem composto? Porque para ser primo, como eu falei para vocês, tem que ter 2 divisores. E o número 1 não tem 2 divisores, ele só tem 1. Então, ele também não é composto, porque para ser composto tem que ter mais de 2 divisores. Então, o número 1 ele não é nem primo, nem composto. É um caso especial, é o número 1. Ele não é nem primo e nem composto. Então, para você verificar se o número é ou não é primo, você vai ter que dividir esses números que eu dei aqui como exemplo pelos primos menores. Aí se a divisão for exata, o número não é primo. Agora se a divisão não for exata, você vai continuando a dividir até o quociente for menor do que o divisor, para você dizer com certeza que ele é primo. Quem são os primos menores? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, infinitamente. Então números primos são números que possuem apenas 2 divisores.